Olá, queridos estudantes! Primeiro ano, ensino médio da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de quê? De filosofia! Eu sou o Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês, tá? Trazer um pouco mais do conhecimento sobre a filosofia, o qual vocês podem, utilizar os pensamentos, as ideias, os objetos de conhecimento da filosofia e aplicar aí na sua região. Muito legal isso, analisar o que eles falaram, os filósofos, e trazer esse contexto para a realidade local, na sua região. Ou seja, em comunidade rural, ou seja, em comunidade indígena, ou seja, em comunidade quilombola. Porque a partir do momento que você começa a estudar, analisar a filosofia e aplicar ela, na sua vida, vocês terão, poderão tomar decisões ajustadas, adequadas para a sua vida, fazer reflexões acerca das coisas, que vai trazendo os problemas do cotidiano. Você vai poder solucionar, ter ideias, surgir novos pensamentos, novas formas de agir. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. Os períodos da história. Você já sabe que, já tem em português, são as fases, pode dizer assim, dentro do período da história. Aí aqui a gente coloca a filosofia grega. Por exemplo, temos o período pré-socrático ou cosmológico. Temos o período socrático, veja bem, o pré e já o socrático, ou antropológico. Período sistemático, através do sistema, e também um período helenístico ou greco-romano, que aqui quer dizer envolvimento da influência grega e romana. Veja bem, 2 em 1. Para essa aula temos habilidade, a 201. Como eu já expliquei, apenas, não para ficar chato, mas apenas para vocês começarem a se familiarizar com as habilidades. Veja bem, ensino médio, 13 é o quê? 1 ao terceiro ano. Essa habilidade pode ser usada tanto no primeiro ano, quanto no segundo, como no terceiro. CHS é Ciências Humanas, e Sociais Aplicadas. E o 2, gente, é a competência. Eu peguei essa habilidade da competência 2 e ela é a habilidade 1. Muito legal, para vocês entenderem. Chama-se Código Alfanumérico da BNCC, Novo Ensino Médio. E com essa habilidade, vocês poderão, lá no final da aula, analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes. Lá nós vamos lá para a Grécia, certo? Com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Bem legal. Veja bem, vou explicar mais ou menos o que é uma habilidade. Vem aqui comigo. No âmbito, no parâmetro da BNCC, uma habilidade, eu vou trazer uma forma mais simples para entender o que é habilidade. Por exemplo, você aí, você mesmo, tá, nessa aula. Faça de conta, imagina-se que você contratou um pedreiro para fazer lá o banheiro. Pode ser o banheiro, tem pouco dinheiro, vou arrumar só o banheiro. Aí você pergunta do pedreiro, você sabe quebrar cerâmica? Você sabe instalar hidráulica, que é os canos? Você sabe instalar, fazer o piso? Veja que essas perguntas são o quê? As habilidades do pedreiro. Você sabe rejuntar cerâmica? Você sabe pintar a parede, lixar? Aí o pedreiro vai dizer que sabe fazer isso tudo. Porém, você conclui que o pedreiro tem competência. Olha só a competência, Porque ele tem muitas habilidades. E a competência dele é fazer o seu banheiro. Entenderam mais ou menos o que são as habilidades? Então, para eu chegar na competência 2, eu tenho que ter essa habilidade aqui, É um objetivo a alcançar,
Após essa habilidade e outras, eu vou chegar lá na competência 2. Veja que o pedreiro tem várias habilidades para ter competência para construir e reformar o seu banheiro. Mais ou menos essa ideia, tá? Do que é. Trouxe para você fazer alusão e entender um pouco sobre o novo ensino médio. Outro ponto. Os conteúdos chamam-se, a partir de agora, objetos de conhecimento, tá? Então, quando se fala conteúdo, hoje nós vamos ver um pouco, né, sobre os períodos da filosofia. Então, são os objetos de conhecimento. Muito legal, ó, vamos novos conceitos, né? Isso é legal, a gente vai se interagir. Vamos lá, para a nossa aula, continuando. Desta forma, os períodos da filosofia da história da filosofia. Então, mais ou menos, essa ilustração, né, da Grécia Antiga. Vamos lá. Posto que isso aqui é um objeto do conhecimento no novo ensino médio. Chamamos também, antigamente, conteúdo. Os períodos da filosofia grega. Filosofia terá, no decorrer dos séculos, um conjunto de preocupações, indagações, são questionamentos e interesses que lhe vieram de seu nascimento na Grécia, gente. Nasceu lá na Grécia Antiga. Os 4 grandes períodos da filosofia grega são. Então, vem aqui comigo. Aqui, nessa aula, eu vou colocar apenas 4 do período da filosofia grega, os períodos antigos. Porém, a filosofia, ao longo da caminhada até hoje, enquanto o professor Hélio e o professor Luciano estamos aí, existe uma linha, né, de histórica da filosofia. Se nós colocarmos aqui todos os períodos, vai ficar bem longo, né? Várias aulas, etc. Porém, trouxemos esse aqui para a gente analisar um pouco. Nada impede de você caminhar e ir além, né, desse período. Vamos lá para o quadro, além. Hoje nessa aula iremos ver o período pré-socrático, porém é chamado também de cosmológico, né? Vocês vão entender que é o cosmo, né? Estudo do cosmo. O segundo é o período socrático, veja que aqui é o pré, quer dizer que é antes de Sócrates, tá? E aqui é o socrático, já o Sócrates faz parte desse período. Ou também antropológico, que é o estudo do ser, o comportamento humano, etc. E o período sistemático, daqui já vai entrar a questão de sistemas, começou a surgir as ciências, com Aristóteles. E o período helenístico, né, de Helênio, ou greco-romano. Como já falei, influência grega e romana. Período pré-socrático ou cosmológico, né? Ele começou lá no século 7 a.C. ao fim do século 5. Como já falei antes, a linha do tempo ela mais ou menos assim. Para cá ela vem diminuindo, né, os séculos, 1, 2, 3 e o 4, né? E assim por diante. Aqui é 1, 2, 3 e aqui 4. Então aqui é a era Jesus, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É o 0, marco 0. De lá vem para ambos os pontos, viu? Vai crescendo assim. Sendo que de lá vem ao contrário. Quando a filosofia ocupa fundamentalmente com a origem do mundo, ela se preocupa, tá? Em descobrir. Por isso que é cosmológico, a origem das coisas, desse mundo. E as causas das transformações na natureza. Por que que uma árvore faz isso? Por que que uma semente vira uma árvore? Por que que chove, etc. A filosofia pré-socrática se desenvolveu em cidades da Jônia, né, na Ásia Menor, Mileto, Éfeso, Samos e Clazômena. Aí as cidades onde ela se desenvolveu. Magna Grécia, né, que é grande, isso aqui é magna, né, mas a gente chama magna em latim e tradução é grande. A Grande Grécia. Sul da Itália e ilha de Sicília. Crotona, né, Tarento, Eleia e Agrigento. Abdera, né, tem vários pensadores dessa cidade, na Trácia.
que seria o noroeste do atual território da Grécia. E vamos colocar alguns principais, vamos lá. A escola, né, jônica, veja bem, ó, Tales de Mileto, os três primeiros, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, esses são monistas, tá? Vamos dizer aqui, ó. O que é isso? Eles achavam um arqué principal. O Heráclito já é pluralista, né? Escola itálica. Pitágoras de Samo, né, os pitagóricos, a gente vai ver também. Filolau de Crotona e Arquitas de Tarento. Cada nome, na verdade, olha aqui, vem aqui comigo. Veja bem, gente, eu só estou colocando um fato, né, da história da filosofia para nós entendermos. Esse é só um aperitivo, né, uma introdução sobre o período pré-socrático ou cosmológico. Pré-socrático, como eu já disse, reforçando, é que antes de Sócrates, o pensador, os clássicos. E cosmológico, porque eles analisam a questão da origem do mundo, né? Como surgiu o mundo e como ele se transforma, por que as coisas são assim, etc., dentro dessa natureza, a physis. Ó, escola eleata, né? Com Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Então, os eleatas. Então, veja bem, ó, eu coloquei aqui, ó, para os pré-socráticos, 3 escolas. A mais conhecida é essa de Jônia, onde Tales foi um dos primeiros, depois dos mitos, lembra na aula anterior? O que pairava, o que dominava para explicar as coisas lá na Grécia, naquele período, era a mitologia, uma narração imaginária que servia temporariamente, né, para explicar os fenômenos que ocorriam naquele período, que envolvia o ser, a natureza, envolvia deuses e semideuses, envolvia monstros, né, pessoas, etc. Continuando, olha lá. E a escola pluralidade, né, que é pluralista, ou seja, mais de um... Por que, gente, plural? Porque existe mais de uma situação, mais de um pensamento que deu origem ao mundo, tá? Ó, Empédocles, de Agrigento, da cidade que falamos anteriormente. Leucipo, ó, vem aqui comigo. Não se preocupe, ok? Não vão ficar assustados com tantos nomes diferentes, distintos, ó, Empédocles, né? Mas eram os nomes, era comum lá naquele período. Eles usavam esses nomes. Hoje a gente ainda vê nomes distintos, diferentes, né? Aquilo que é, nossa, esse nome eu nunca tinha visto, mas naquele período era comum para eles, era normal. Inclusive, eles achavam até bonito, pelo fato, né, de eles usarem muito esses nomes. Ó, Leucipo, né? Empédocles, Demócrito, ó. Aí tem, no aula anterior eu mostrei o mapinha, né, dos pensadores dos períodos, tem Pirro, Zenão e etc. Vários nomes que hoje estranhamos. Nossa, que nomes são esses? Exóticos, né, diferentes, diferenciados, mas naquela cultura anterior, lá naquele período, era comum para eles, ok? Continuando, vamos lá. A busca da arqué. Gente, por ser palavra grega, alguns livros colocam o acento, né, do chapéuzinho, mas é o mesmo, tá? Arquê. Ou arqué, né? Tudo certo, ok? A investigação aprendida pelos pensadores pré-socráticos caracterizou-se como principalmente pela busca da arché, né? Esse arché, gente, é um princípio, né, um início que deu origem a tudo, ó. Tá, um elemento, eles são monistas, por isso que eu falei que eles são monistas, vem aqui comigo. Eu não contei para vocês que eles são monistas, que existe um uno, né? Existe um elemento único da natureza, da physis, que deu origem a tudo, do universo, e o transforma. A água, a terra, o fogo, o ar, né? O apeiron, então são elementos uno. Então, por isso que eles falam, né, o arché. Esse arché é só uma situação que deu origem ao nosso universo e por isso que estamos aqui hoje, segundo as teorias desses pensadores, ok? Vamos lá, olha aí.
Arqué, ou arché, ou archê, né? Palavra de origem grega que significa o quê? Literalmente, o que está na frente, a origem, o começo. Coloca aqui, ó, de tudo. Mais ou menos essa perspectiva. Como surgiu, né? Como que foi isso, etc. Arché pode ser entendida como realidade primeira, né, que é início, a gente chama assim, ó, priori, né? Que deu origem a tudo que existe. Olha só, gente, uma realidade a priori que deu origem a tudo aquilo que vai para frente. Substrato, né, fundamental que compõe as coisas. Vamos entender aqui, ó. Vamos trazer isso para nossa realidade de hoje. Vem aqui comigo, veja. Olha só. Quem a priori antes de eu nascer, né, que me deu origem, ou origem a você? Gente, uma realidade primeira existia, que são os pais. Meu pai, minha mãe, seus pais, né? Pode perguntar dele, eles eram uma realidade primeira. Aí deu origem o quê? A você. Legal isso, para entender mais ou menos como funcionou aquele pensamento. E quem deu origem, né, à realidade primeira dos seus pais? Seus avós. E assim por diante, né? Quem deu origem à realidade primeira dos seus avós, dos dois lados? Seus bisavós. Aí tetravô, e assim vai, né? Nessa perspectiva. Para não chegar no infinito, existe o arqué, né, principal, para você não chegar na infinitude até a sua geração, né, anterior a você. Só para você entender, a realidade primeira do professor Hélio são meus pais, né, e depois que eu fui gerado, né, deu origem à minha família. Mais ou menos essa ideia, tá? Vamos lá, continuando, olha aí. O substrato, tá? O arqué pode ser também fundamental que compõe as coisas, né? Vamos dizer, é uma essência, né? Um substrato ali que o compõe. Ou pode ser entendida como força ou princípio, que determina todas as coisas e transformações que ocorrem nas coisas. Ou seja, essa força ou princípio, ela determina as transformações que ocorrem nas coisas. Por exemplo, uma sementezinha, ó, só trazendo para a natureza. Com o tempo, ela se transformou em quê? Aqui, uma árvore, né? Vou botar aqui mais decente. Ó. Imagine, né? Uma semente pequena se transformou em algo. Porque nessa semente existe uma força, né? Um princípio que a determinou que ia seguir seu curso e transformasse numa árvore grande. A ideia de que todos os seres da natureza provêm, olha só, essa é a ideia, ó. Todos os seres da natureza, eles provêm ou participam de uma unidade primordial. Ó, esse arqué já estava presente nas diversas cosmogonias. As cosmogonias, lembra que nós falamos? São as mitologias, ó. A origem, né? Sobre a origem. Opa, aqui. Sobre a origem das coisas, do universo. Além do mais, a busca da arqué, do princípio de tudo, dos primeiros filósofos, trouxe o quê? A novidade de superar o morfismo. Olha que palavra grande, né? Da perspectiva mítica, gente, ó. Então, essa ideia aqui, olha, aqui está acontecendo, vem aqui comigo. Ó, o que está acontecendo aqui nesse momento do texto? Gente, ó, essa ideia, essa busca do arqué, né, uma unidade única que deu origem às coisas, está acontecendo nesse momento a origem da filosofia, tá? Ó, superou o antropomorfismo da perspectiva mítica, ou seja, da realidade dos mitos. Foi superado. Os mitos ficaram ali, apenas acompanhando a questão da história, que eles continuaram sendo contados, mas existe outra realidade mais racional, analítica, filosófica, tá? Esse arqué, né? Começou tudo aí, ó. Então ele foi uma superação, uma mudança do pensamento mítico para o pensamento filosófico.
Então vamos perceber nesse período, tá, da filosofia, o pré-socrático. Procurando o quê? Identificar elementos naturais ou não, né? Ou que explicasse o quê? Racionalmente a realidade. Gente, às vezes a gente quer pegar, né? Eu só sei se existe o pincel se eu pegar. Acredito só vendo. Não tem as pessoas que têm essa questão da realidade, do racional? Mais ou menos essa perspectiva, tá? Mas aquele que só acredita vendo é muito radical, né? Vamos lá, continuando, olha aí. O antropomorfismo, né? O que é? No dicionário Aurélio vai dizer que remete ao pensamento ou conceito que atribui a Deus. A deuses, ó, viu os mitos, não era assim? A seres sobrenaturais, maneiras de agir, sentimentos, pensamentos, característicos dos seres humanos. Agora o período socrático, ou veja bem, ó. Vem aqui, queridos. Gente, ó, nós saímos do primeiro período. Na aula anterior falamos do primeiro em si, do que como começou a ideia do conhecimento, que era através dos mitos. O primeiro período da filosofia antiga, lá dos gregos, eles trouxeram a possibilidade de eu analisar e descobrir como as coisas surgiram através do pensamento racional, usando apenas um elemento da natureza. Agora vamos ver o segundo período, né, que é o socrático ou antropológico. Por que socrático? Porque está aqui, ó, Sócrates estava bem no meio. Ele fez parte desse período. Que são os três, ó, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então os três fizeram parte. Antropológico, gente, por quê? Porque antropo, né, o ser, estudo do ser. A partir daí eles começaram a analisar, estudar conceitos como política, a ética, né, o comportamento humano, as morais, as regras em si que regem uma sociedade. Deixaram de pesquisar a natureza, porque o período anterior já estudou a natureza e analisou isso, tá bom? Então vamos lá, continuando, olha aí. Esse período, ele foi do século V a.C. ao final do século IV, tá? Quando a filosofia investiga as questões humanas, veja que interessante. Saiu de um pensamento da physis, né, da natureza, e passou, né, para um pensamento mais humano. Veja aí. Ética, né, que rege o comportamento do homem, a política, a questão da organização, administração de uma polis, ele chamava polis, que eram as cidades. E as técnicas também de quem ia analisar. E busca compreender o quê? Qual é o lugar do homem no mundo, né? Qual o meu lugar? Qual o seu lugar aí nessa escola? Você está aí na escola aqui, vamos dizer que somos nós, né? Cada um. Vamos lá. Qual é o meu lugar nesse mundo? É como se estivesse perguntando qual é a minha missão nesse mundo, né? O que tenho que fazer? Qual o sentido da minha vida aqui nesse mundo? Com o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, Atenas tornou-se o quê? O centro da vida social, gente. Política também e cultural da Grécia Antiga. Além do mais, em seu período de esplendor, conhecido como século de Péricles, né? A democracia floresceu. Então esse aqui, ele e o irmão dele, ó, muito inteligentes, se organizaram para trabalhar. As cidades viviam cada um por si, entre famílias. Ele, não, vamos organizar por grupos. Dela é possível ressaltar duas características, né, importantes para o futuro da filosofia, daqui desse período. A igualdade de todos os homens, adultos, livres e perante a lei. Veja bem, ó, isso é democracia já lá na Grécia Antiga. Garantia a todos eles a participação direta, era uma democracia direta, tá? O que é direta e indireta? A gente vai ver numa aula mais na frente. Porém, posso adiantar aqui, direta é aquela que todos iam na praça para decidir as coisas da cidade, né? As demandas. E indireta é aquela que eu elejo um governante, um representante.
Ó, lá na polis, ele chama isso aqui de cidades. Além do mais, neste último caso, os que dele participavam tinham o quê? O direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Gente, aqui, ó, aqui predominou muito o quê? Os sofistas. Eles se sentiam bem, gente, em ter argumento. Quem tinha uma retórica melhor lá, se destacava na cidade. Então, os sofistas eram os professores que ensinavam a juventude até a retórica. Olha que legal. Falar bem em público. Surgia assim a figura política do cidadão. Então, todo cidadão que ia participar, eles já iam... Aí, ó, veja bem, ó, no segundo período, tá? Da filosofia surgiu a questão da democracia. Vamos lá, continuando. Para conseguir que sua opinião fosse aceita nas assembleias, o cidadão precisava ser capaz de persuadir os demais. Olha aí a questão da retórica. Veja bem, gente, para você convencer alguém tem que ter um argumento bom. Uma mudança profunda ocorre na educação grega. Qual mudança? Vamos analisar. Antes da instituição da democracia, ó, antes dela surgir, as cidades eram dominadas por famílias aristocráticas, senhoras das terras e do poder militar. Veja bem, não tinha ainda a democracia em si. Essas famílias criaram o quê? Um padrão de educação pelo qual o homem ideal e perfeito era o quê? O guerreiro, né? O bom. Então, nessa perspectiva, veja bem, as famílias criaram esse padrão, né? Essa perspectiva. Vem aqui comigo rapidinho. Olha só. Por isso, gente, ó, que lá aqui, ó, um exemplo, lá no Nordeste, onde meus pais vieram, do Ceará, lá era assim. Eles criaram um padrão, né? Isso é cultura, tá? Não é culpa, né, dos meus pais, etc. As pessoas tinham que trabalhar somente. Quem estudasse, olha só o pensamento. Quem estudasse, eles consideravam como aquele que não queria fazer nada na vida. O estudo não era considerável, né, de maneira importante para eles. A cultura dele lá na região, tá, no Nordeste. E quem tinha mais valor naquele período era aquele que trabalhava na roça, aquele que estava lá na lida. Os filhos que queriam ir para a cidade, né, nessa perspectiva, ele já era considerado, grotescamente falando, né, aquele que não quer nada, não quer fazer nada. Então, mais ou menos essa ideia. As famílias criaram um padrão, que a educação é perfeita, o guerreiro, o belo, o bom, né, nessa linha. Vamos lá, continuando, olha aí. De outra maneira, gente, o belo, seu corpo era formado por ginástica, né? Pela dança e pelos jogos, guerra, imitando os heróis, a guerra de Troia, etc. Aquiles, Heitor, Ajax, Ulisses. Daí que surgiu a questão da Olimpíada, né? O bom para eles o espírito era formado por escutando poetas como Homero, Píndaro, Hesíodo, aprendendo com eles as virtudes admiradas pelos deuses e praticadas pelos heróis. A principal delas era a coragem diante da morte e da guerra. Veja, né? A virtude era o quê? A areté, ou a areté, tá? Própria dos melhores. Veja, gente, ó. Os melhores em si, né? Nessa perspectiva. Quando a economia agrária foi sendo derrubada pelo artesanato, pelo comércio, surgiu o quê? As cidades. Nas cidades, principalmente em Atenas, uma classe social urbana, que desejava o poder político, que era privilégio da aristocracia, etc. E para corresponder aos anseios dessa nova classe social, a democracia foi instituída. Veja bem, ó. Então, a democracia surgiu bem aí, né? A forma. Você sabe o que é a democracia? De maneira sucinta, olha só, a democracia é assim. Segundo alguns estudos, né, alguns escritos dos gregos, existia um povo lá que vivia numa localidade, numa região chamada Demos.
Como a forma de administrar a cidade, decidir era direta, as pessoas iam na praça, aí vinham demos, né, para participar daquela reunião em praça pública. Aí, ou seja, demos, né, que é o povo, né, que vinha, e cracia, que é o governo. Então, eles vinham para governar e tomar decisões. Mais ou menos, alguns escritos falam essa questão, democracia. Então, como surgiu ela, né? Vamos lá, continuando aí, olha aí. O ideal da educação do século de Péricles, logo quando surgiu a democracia, já não é a formação do jovem como guerreiro, belo e bom. Ó, tiraram, veja bem. A cada momento da história da filosofia vai uma superação. Vocês estão percebendo, né? Os mitos saíram, passaram a razão, né? A filosofia. Olha aqui, ó. O homem guerreiro e belo e bom deixou de ser, e sim a formação do homem bom, como cidadão, como democracia, etc. Qual é o momento em que o cidadão mais aparece, mais exerce a sua cidadania? Uma perguntinha, vamos lá, vamos saber agora. Quando ele opina, quando ele discute, quando ele delibera, quando ele vota nas assembleias, né? Era mais ou menos esse momento, né, de democracia na época. A nova educação estabelece como padrão ideal a formação do bom orador, que é o retórico, que fala bem, aquele que sabe falar em público e persuadir os outros na política, né? Quantos hoje, né, atualmente nós vimos, né, as pessoas querendo persuadir o eleitor, etc. Para dar aos jovens essa educação, surgiram o quê? Na Grécia Antiga, os sofistas, como eu já mencionei anteriormente. Então, quem eram eles? Vamos aqui. Quem eram os sofistas, né? Eram aqueles que educavam, que instruíam, né? Que falavam. A razão era cada um que tinha, a verdade. Eles não tinham uma verdade universal, os sofistas. Eles pensavam mais na verdade própria de cada um. Então, eles aproveitaram para ganhar dinheiro. Ou seja, agariar verba, né, para poder ensinar os jovens. Porque quem falava bem se destacava e se sentia feliz no meio do povo, né, do público. Continuando, olha lá. Agora, o período sistemático. Ele foi do fim do século IV, né, ao fim do século III a.C. A filosofia busca o quê? Reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia. Lá no primeiro período, o cosmológico, ou da natureza, os pré-socráticos. E pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. Veja que ele reuniu dois períodos. O pré-socrático e o socrático. A filosofia se interessa em mostrar aqui tudo o que pode ser objeto de conhecimento filosófico. Nesse período desenvolve-se a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. Quem é o pensador destacado nesse período? Vem aqui comigo. É Aristóteles. Aristóteles é do período sistemático, ou seja, ele reuniu todos o que já foi dito nos outros períodos, dos pensadores, e sistematizou, por isso o nome sistemático. Daí começou a surgir as ciências, a ciência teórica, a prática, a analítica e etc. Veja bem, aí o Aristóteles lá na frente criou também a lógica. Vamos lá, continuando, olha aí. Nesse período, os filósofos procuraram o quê? Encontrar o fundamento último de todas as coisas. Essa investigação, mais tarde, né, foi como metafísica, que é além da física. Veja que interessante, né? Esse período tem como principal nome, já até falei, Aristóteles, que foi aluno de Platão. Passados quase 4 séculos da filosofia, Aristóteles apresenta uma verdadeira enciclopédia que se propõe a reunir todo o saber produzido acumulado pelos gregos em todos os ramos, pensamento, etc. Considerando o quê? A totalidade dos saberes como sendo a filosofia, inclusive da biologia, né? A filosofia passa a ser conhecimento da totalidade dos conhecimentos da prática humana. Veja que ela ganhou destaque aí. Ela passa a diferenciar esses conhecimentos.
distribuindo numa escala que vai do mais simples inferior ao mais complexo. E cada saber possui um campo próprio, tá? Aí, começou a já disseminar a questão dos pensamentos. Um objeto específico, procedimento específico para a sua aquisição e exposição, formas próprias, demonstração, prova. Cada campo de conhecimento é uma ciência, em grego, episteme, né? O estudo dos princípios e das formas de pensamento sem preocupação com o seu conteúdo foi chamado de quê? Analítica, ciência analítica, tá? Mais uma ciência aparecendo aí. Desde a Idade Média, a analítica passou a se chamar lógica. Aristóteles foi o criador de quê? Da lógica, como instrumento do conhecimento em qualquer campo do saber. A lógica não é uma ciência, mas um instrumento dela. Interessante, né? Agora, gente, saímos do período sistemático, vamos para o período helenístico ou greco-romano, certo? Fim do século III antes de Cristo, ao século IV depois de Cristo, já ultrapassou a era Jesus, né? O ano zero. Nesse longo período, abrange a época da hegemonia, tá? De Roma, ou seja, a Roma está acima de todos, tem poder. E do surgimento do cristianismo. Aí começou aí. A filosofia nesse período se preocupa com as questões da ética, do conhecimento humano e das relações entre o homem e a natureza, e de ambos, né, com Deus. Já surgiu a questão do comportamento, a natureza e Deus, né, que é teológico. Por exemplo, nesse período a polis, que é a cidade, desaparece como centro político, né, lá, e deixa de ser referência principal dos filósofos, pois a Grécia se encontra sob o poderio dos impérios, particularmente dos macedônico, né, e romano. Os filósofos começaram a dizer que o mundo é a sua cidade, que eles são cidadãos do mundo. Como em grego o mundo se diz cosmos, né? Esse período é chamado de filosofia cosmopolita. Nesse período predominava o quê? Preocupações com a física e a ética e a teologia. As ciências aí surgindo, né? Datam desse período 4 grandes sistemas que influenciaram o pensamento cristão e a formação dessa época. Qual deles? Quais sistemas, né? Vamos lá ver. Estoicismo, epicurismo, né? Ceticismo e neoplatonismo. Porque neo é novo, tá? Novo. Retomaram o período de Platão, o pensamento. A amplidão, né, do Império Romano, a presença crescente de religiões do Império, as relações comerciais e culturais, entre outros, né, fizeram aumentar os contatos dos filósofos helenísticos com a sabedoria oriental. Seria uma forma de orientalização da filosofia, gente. Se orientaram, né? Sobretudo com a aparição de aspectos místicos e religiosos no pensamento da ação. Mais ou menos essa perspectiva aí. Então é nesse saber, né, nessa linha de pensamento, vem aqui comigo. Eu apresentei, né, aqui um resumo, vamos lá. Um resumo sobre os períodos da filosofia antiga, que ultrapassou o último dele, o helenístico ou greco-romano, depois de Cristo, a era Cristo, que influência dos cristãos, etc. Veja bem que cada um, né, vai trazendo a sua forma de pensar. E a nossa aula de hoje, tá? E não sai não, tem mais, tá? Tchau, tchau, um grande abraço.